só esperando você chegar, cara, pra aula começar. Partiu. Olha só. Começamos a gravar. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. A tela inteira. Vamos lá. Muito bem. Todo mundo tá vendo? Hoje vou usar esse outro aplicativo aqui. Não é bem um aplicativo, é um programinha que eu tenho aqui. Ele... Eita, burra. Olha que loucura. Porra, feio. Isso é doido, hein? Mas é isso aqui que eu quero, ó. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Todo mundo vê isso aqui? Eu vou usar isso aqui como quadrinho branco. Aquele outro que eu usei na aula passada é muito legal, eu gosto muito dele, que é o Liveboard. Ele tem várias funções, várias ferramentas, só que ele tem um delay fudido, assim. E quando eu abro o Chrome e algum programa de negócio virtual, de meeting, de reunião remota, caga tudo. Então fica com um delay fudido, né? Então, pra gente não perder esse tempo, vou usar o Sketch mesmo. Ele é um programa para desenho, não é exatamente um quadro branco, mas quebra um galho. Não é o ideal, mas enfim, funciona bem. Antes da gente começar, real oficial, o que eu queria trazer para a aula de hoje, eu vou fazer uma breve revisão com vocês, tá bom? Uma breve revisão, para inclusive situar. Eu tô em cima da pia da cozinha, cara, tá bem assim, peculiar o meu arranjo. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, esse aqui não tem delay, olha que gostoso, ó. Eu escrevo e ele me obedece. Vida boa. Vou fazer uma breve revisão com vocês aqui. Isso aqui, tchuc. É o seguinte, na aula passada, me ajudem aí, na aula passada, a gente basicamente discutiu sobre corrente elétrica. E eu me lembro bem que o Lucas até salientou com vocês o conceito de corrente é um dos mais importantes da eletrodinâmica. Tá? Inclusive, eletrodinâmica, elétrons, né? Dinâmica, movimento, né? Então, ação. Então, por isso que o conceito de corrente, ele é muito importante, tá? Então, o conceito de corrente elétrica, desculpa a letra, tá, gente? No quadro fica bem bonito, mas assim, nesse esquema aqui fica bem cagadinha. A corrente elétrica já começou cagando a pessoa, né? Muito bem, corrente elétrica. A gente discutiu na aula passada que corrente elétrica, eu não sei se eu usei exatamente essas palavras, mas era algo mais ou menos assim, que é um movimento ordenado de partículas, de portadores de cargas elétricas. Então, esse seria um conceito de corrente. E eu me lembro que eu desenhei bem toscamente para vocês algo mais ou menos assim, né? Eu desenhei um fio, eu desenhei um fiozinho, né? Um caninho representando um fio feito de um metal, né? Que é um excelente condutor. A gente falou um pouquinho sobre isso. E falei para vocês que corrente elétrica é justamente esse movimento ordenado dessas partículas portadoras de carga ao longo desse fio, né? Então, a corrente elétrica é isso, é um movimento ordenado dessas partículas que estão aqui, que são os elétrons. Então, é um movimento ordenado de elétrons. E nós discutimos também por que em um momento os elétrons estão ordenados e em outro momento não estão. A gente viu que o que vai gerar corrente elétrica é um gerador. Lembra-se disso? Eu fiz um desenho bem tosco, me lembro, acho que era mais ou menos aqui, ou mais ou menos aqui, acho que é a esquerda, né? Fiz um desenho também bem tosquinho, com um mini circuito, né, algo que representasse um circuito, onde eu coloquei um gerador ali. Um gerador é um negócio, né, enfim, um dispositivo que tem diferenças de carga. A gente até vai falar um pouquinho disso hoje, né? Que vai gerar o quê? Vai gerar diferentes potenciais elétricos e que vai fazer com que esses elétrons sejam puxados e empurrados num movimento ordenado. Vocês lembram disso? Ou eu tô falando sozinha? Então, o gerador é um dispositivo com diferenças de cargas que puxam e empurram os elétrons de tal modo que garante que haja esse movimento ordenado através do fio que é o condutor ali. Falei para vocês também que existe um sentido convencional. Lembra disso, velho? Isso é bem importante. O sentido convencional. Se convencionou na física de que o elétron sai, ele é empurrado do polo positivo
e é jogado para o polo negativo. A gente sabe que cargas de sinais opostos são atraídas, então o sentido natural é o elétron ir para o polo positivo, nós sabemos. Só que se convencionou na física, arbitrariamente, que o sentido vai do polo positivo para o polo negativo. Isso tem a ver com facilitar a explicação de alguns fenômenos, tá bom? A explicação é essa. Por que se convencionou? Porque desse jeito se explica melhor alguns fenômenos dentro da eletrodinâmica, da eletrostática. Simplesmente por isso. Não precisa, meu Deus, nenhum tipo de masturbação mental. Só se ligar que esse é o sentido convencional do movimento. Beleza? Nada mais do que isso. Bom, discutimos isso na aula passada e nós saímos da aula passada com duas equações que nós falamos para vocês, que são muito importantes. A primeira equação é a equação do QNE, lembra? Da quantidade de carga, certo? Que a carga elétrica é igual ao N, que é o número, né? De elétrons que estão passando numa dada secção, numa dada área do fiozinho, vezes a carga de um elétron. Certo, gente? Vocês se lembram qual que é o valor da carga desse um elétron? É um número bem pequenininho, bem pequenininho. Não sei se vocês se lembram onde é que eu vou colocar aqui em cima, ó. Que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra da unidade? Coulombs, ou coulombs, né? Que é a pronúncia mais de acordo, que o Baluca era francês, né? O coulomb. Então, esta é a unidade, a carga de um elétron. Então, um elétron tem esse valor aqui. Quanto é a carga de N elétrons passando numa dada secção, numa dada área? Não sei se vocês se lembram, mas no desenho que eu fiz naquela ocasião, eu fiz um tubo assim na vertical, né? Assim na vertical. E aí eu peguei um verdinho, acho que foi uma cor verdinha, e selecionei uma área. E eu perguntei, quantos elétrons podem passar por essa área numa dada... quantos elétrons passam aqui, né, nessa secção que eu fiz aqui? E é mais ou menos essa ideia que a gente tem com essa equação. Qual é a quantidade de carga capaz de transitar numa dada área, que seria a área do fio, né, ali? Então, essa é a relação. A quantidade de elétrons vezes o valor dessa carga. Tá bom, gente? Essa foi uma das equações que a gente viu. A outra equação que a gente vai usar pra cacete na nossa vida é a equação que calcula justamente o valor da corrente elétrica. A corrente elétrica é igual a I sobre o Q. Não, I é igual ao Q sobre o intervalo de tempo. Certo? Então, eu quero saber, qual que é a corrente elétrica que está passando aqui? Bom, você vai ter que pegar a carga, ou seja, a quantidade de elétrons ali, certo? Vezes o valor da carga, né? A quantidade de elétrons estão passando ali, sobre um intervalo de tempo. Então, eu tiro uma fotografia do momento, né? Tiro uma foto. Quantos elétrons estão passando aqui? Bom, qual é a corrente elétrica? Qual que é como que eu consigo calcular o movimento das cargas elétricas a partir dessa equação? Então, na aula passada, nós saímos com essas duas equações aqui. A gente amarrou a discussão a partir da análise de gráfico, né? Que eu falei para vocês, a gente tem corrente contínua e corrente alternada. A corrente alternada é uma corrente que vai mudando periodicamente. O gráfico é um gráfico cuja curva a gente não tem condição de calcular com as ferramentas que a gente aprende na matemática do ensino médio, da educação básica, só com matemática de ensino superior. Mas, quando a gente se deparar com um gráfico não sai um risco reto, né, velho? Não sai. Quando eu tenho aqui um gráfico de corrente pelo tempo, né, a gente viu que quando a gente está com um gráfico que é corrente contínua, a gente consegue calcular a área desse gráfico e essa área é numericamente igual ao Q, tá bom? Então, às vezes, o exercício não traz suas informações, mas te dá um gráfico, e o gráfico de corrente contínua, no caso, porque é o único gráfico que a gente consegue calcular, é a área
desse gráfico, que é o valor numericamente igual ao quê? Que é a carga, a quantidade de carga. Beleza, gente? Quantidade de carga. A gente até fez um exercício aqui rapidinho e tal, então você pode calcular. Essa área pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser um losango, né? Pode ser... Acho que o losango não, né? Mas o trapézio e o retângulo são duas figuras geométricas que sempre aparecem nos exercícios. E a gente viu isso na aula passada. Foi tudo que a gente discutiu e trabalhou na nossa aula de 15 dias atrás. Beleza? Muito bem. No dia de hoje eu quero discutir duas coisas com vocês. Que é potência, na verdade 3, né? Não, acho que é 2. Que é potência e tensão elétrica. Tá bom? Potência. Tem a terceira também, que é energia, mas acho que tá dentro do balaio ali, né? Então, 3 coisas, vai. Potência, tensão elétrica e energia. São 3 coisas que eu quero discutir com vocês na aula de hoje. E aí, a gente já tem bastante repertório para entender lei de Ohm, que é a finaleira, que é a cereja do bolo da eletrodinâmica, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui, então, da potência. Vou tentar fazer bem bonitinho, tá, gente? Bem organizado, para você entender bem, tá bom? Potência. Se não tiver, você me avisa, tá? E se tiver, você avisa também. Potência, tensão, não deixe eu falando sozinha, não, tá bom? Nem eu, nem o Lucas, fala com a gente. Atenção elétrica, tá? Tensão elétrica e a energia, tá? A energia vai dar subsídio para a gente calcular o consumo da nossa energia, né? Os valores aqui, a gente colocar os dados aí para a gente tentar depois ver isso aí. Então tá bom. Então isso aqui. Cara, vamos começar falando. Vou colocar para ti, cadê para ti? Cadê? Não aparece, velho. Aí, agora apareceu. Muito bem, vamos começar falando aqui. Chamar de 1, vai, para ficar bem organizadinho. Isso aqui é supostamente preto, mas para mim é mais cinza do que preto, mas tá bom, né? Vamos falar da tensão. Primeiro, vamos falar da tensão, tá? Atenção. A tensão, meu amigo, também é muito, muito, muito conhecida como, não sei se você já viu por aí, DDP, que é uma sigla DDP. DDP, cara, significa diferença de potencial. Diferença de potencial. Tá? Diferença de potencial. Beleza? Diferença de potencial. Que é justamente, faz referência justamente à diferença de potencial elétrico que existe em quem, velho? No gerador. Vou pegar um gerador aqui, sei lá, uma bateria de carro, 12 volts, tá? Eu tenho lá o polo positivo e eu tenho lá o polo negativo. A DDP, velho, é justamente a diferença entre esses potenciais, certo? Que força com que o elétron vá de um ponto com uma dada energia potencial para outro. Então, o elétron, velho, ele vai, ou foi, ou vai, tanto faz, né? Para pontos em que deixa eu colocar bonitinho aqui, né? Eu ia abreviar, mas não vou não. Em que a energia potencial elétrica é diferente. Certo? Agora eu vou abreviar o diferente, tá bom? Vou colocar o diferente assim, ó. É diferente, tá? Beleza? Então, essa que é a pira da tensão elétrica. Então, a tensão estabelecida por esse gerador aqui, ó, por esse geradorzinho aqui, cria DDP nas extremidades, né, do fiozinho, que faz com que as partículas se movimentem. A gente até viu isso um pouquinho na aula passada, sem eu contar o nome dessa parada. Então, essa tensão que se estabelece entre as extremidades, né, entre os pontos do gerador aqui, as extremidades do fio, imagina que tem os fiozinhos conectados aqui, faz com que as partículas se movimentem de forma ordenada. Beleza, gente? Parece abstrato, né? Mas a gente vai conseguir enxergar isso muito nitidamente a partir daqui para frente, né? A gente pode
calcular a tensão por uma equação que a gente vai usar bem pouco na eletrodinâmica, que é essa equação aqui, ó. Que é a equação, vou colocar aqui será? Aqui não vou colocar embaixo, que eu queria economizar esse espaço, na verdade. Que a DDP, a gente usa a letra U para fazer referência a ela, tá bom? Então, quando eu falo de tensão, quando eu falo de DDP, eu tô falando da letrinha U, tá bom? É o trabalho dividido pela carga. A gente vai usar bem pouco essa relação, mas eu preciso colocar ela aqui para apresentar ela para vocês. A carga, velho, é a carga elétrica, tá bom? Né? Que a gente é uma relação que a gente discute, a grandeza que a gente discute muito na eletrostática, a gente não vai ver aqui, não. Mas é a carga, é a quantidade elétrica lá de entidades e coisa arada. O trabalho, cara, é uma grandeza muito bonita. Eu adoro o trabalho, na verdade, que é essa letra grega aqui, o tal, né? O trabalho, cara, o que é o trabalho? É a transferência de energia, né? Trabalho é transferência de energia de um corpo, né? A um corpo ou a um sistema em razão da aplicação de uma força. Então, a gente pode dizer que o trabalho é a transferência da parte da energia que estava armazenada é transferida para o sistema ou para outro corpo. Então, por exemplo, vou sair do contexto só para te explicar um pouquinho sobre o trabalho. Quando você tem um motor de carro, dentro do cilindro de um motor de 4 tempos, aquele motor de 4 tempos, que enfim, tem nos nossos carros, a gente tem o cilindro. Dentro do cilindro, a gente tem o pistão, tá bom? A gente tem o pistão. O pistão, ele esmaga a gasolina. Então, imagina que a gente tem aqui o pistão, o cilindro, e tem o pistão que esmaga a gasolina, tá bom? Ele esmaga até onde a gasolina aguentar, aí acontece o quê? Acontece uma explosão, tá? Essa explosão empurra o pistão para cima, que volta, né, realizando o trabalho. E aí esse trabalho que ele realiza ao voltar, né, a voltar ali, a subir, vai movimentar outros mecanismos que estão ali no motor e faz com que, enfim, o motor funcione e dependendo da qualidade da gasolina, né, a eficiência do motor é maior, tem rolê lá das octanagens, das octanas, coisa arada, mas não interessa. O que interessa é que ele esmaga a gasolina quando acontece a combustão, né, a partir daquele esmagamento ali, acontece a combustão, ele volta, ele é empurrado para cima e volta realizando o trabalho. Então, o que aconteceu aqui no motor, que acontece no motor dos nossos carros? Acontece transferência da energia armazenada, né, energia química, por assim dizer, armazenada, em energia cinética capaz de fazer com que haja um movimento ali do motor, pipipipopopó, tá bom? O que isso tem a ver com a eletrodinâmica? Nada, mas só para tu entender a importância dessa grandeza aqui que é o trabalho. Beleza, cara? Justo, muito bem. A gente vai usar pouco, na verdade a gente não vai usar essa equação, mas eu preciso dela para te entender algumas coisas. Unidade. Unidade é muito importante desde a nossa primeira aula, que foi nossa aula presencial, lá atrás, lá no outro mundo, antes da pandemia. Na verdade, ainda não. Já era pandemia, só que nós estava a vida louca nessa época. E eu falei para vocês, toda grandeza tem uma unidade. Mesmo a vetorial, né? Ela tem uma unidade. É preciso que haja uma unidade. É o sobrenome da grandeza, tá? A unidade para tensão, cara, é volt. Volt, tá bom? Se você levar em conta que trabalho, a unidade de trabalho é joule, tá? A unidade de carga elétrica é coulomb, né? Como a gente viu ali, né? Só que, então, joule por coulomb é volt. A gente, o sistema internacional, usa volt como unidade de tensão de DDP em homenagem ao cara muito famoso, que foi o Volt, um cara bem importante, pesquisador bem importante aí. Então a gente usa o volt, tá bom? Então, tensão é justamente essa diferença de potencial que existe entre os polos, né, entre os pontos ali de um gerador, que faz com que haja o ordenamento das correntes dentro aí de um fluxo ordenado e coisa arada num fiozinho. Beleza, gente? Deu de entender esse rolê todo?
Por mim tá de boa. Valeu. Então tá bom. Qualquer coisa vocês falam, hein, velho? Não deixa falando sozinha não, hein? Pra não ficar triste. Muito bem. Segunda coisa que eu acho importante a gente falar é de potência. Falar de potência elétrica. De potência. E aí a gente começa a aproximar de coisas muito do nosso dia a dia, né? De consumo de energia, de potência dos nossos eletrodomésticos, das nossas coisas que a gente tem em casa. Então a potência, aqui eu esqueci de colocar, né? Eu coloquei ali, eu coloquei aqui depois, mas a potência é representada pela letra P, tá bom? É a potência. A potência, gente, é calculada da seguinte forma. A potência, ou pote, ou só P, né? Tanto faz, na real, é igual ao ΔE, a energia, dividido pelo ΔT, certo? Ou, se você preferir, você pode escrever da seguinte forma, né? A energia tirada, multiplica em cruz aqui, né? A energia é a potência vezes o tempo. Tá bom? Muito bem. Aqui a gente pode pensar algumas coisas. Por exemplo, um equipamento de maior potência consome mais energia? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Quem mais, além do João, acha isso? Então, equipamento de maior potência consome mais energia? Sim ou não? João, acho que sim. Quem mais? Acho que sim também. Muito bem. Eu diria que depende. Sabe por quê? Porque a gente não pode esquecer da variável tempo, tá bom? Então, por exemplo, fazer um raciocínio bobo aqui, ó. Um raciocínio bobo. Só destacar o tempo aqui. Um raciocínio bobo. Vamos imaginar que a gente está comparando, por exemplo, tem os equipamentos com resistência nas nossas casas são os equipamentos mais vilões do consumo de energia. Por exemplo, o chuveiro, a torneira elétrica, a cafeteira, o ferro de passar também. Ferro e chuveiro, cara, nas nossas casas são as coisas que mais consomem energia. Vamos imaginar assim, ó. Normalmente, a potência de um chuveiro é 4, a unidade de potência é watt. Tava esquecendo já, hein? A unidade aqui da potência é watt. Vamos imaginar que eu tenho um chuveiro elétrico aqui em casa que tem 5.000 watts de potência. Em contrapartida, eu tenho lâmpadas, sei lá, 4, 5 lâmpadas que ficam ligadas aqui em casa de só 60 watts de potência, certo? Então eu estou comparando assim, ó. Eu tenho as lâmpadas, então repara o que eu estou falando. Tenho lâmpadas de 60 watts e tenho um chuveiro de 5.000 watts de potência. Segundo o que vocês estavam falando, o chuveiro vai consumir mais energia do que as lâmpadas. Só que eu tenho que levar em conta a premissa tempo. O chuveiro fica ligado, embora tenha 5.000 watts, uma potência gigante, ele fica ligado em casa durante 15 minutos, uma vez ao dia. As lâmpadas, são, sei lá, 4, inventei agora, 4 lâmpadas, elas ficam ligadas 10 horas por dia, certo? Então, para você dizer, cara, não é só a potência que vai dizer se uma coisa gasta muita ou pouca energia. É também a premissa tempo. Então, se uma coisa consome muita energia, mas é ligada a bem pouquinho, você tem que pensar se ela de fato vai consumir mais energia do que uma coisa que tem uma potência menor, mas fica ligada durante muitas horas por dia. Sacou, cara? Então isso é bem importante pra te não cair numa cilada bino, tá bom? E agora, cara, e a borracha dessa merda aqui? Onde é que tem a borracha aqui? Não tem borracha. Eu queria uma borracha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Deixa eu ver. Aparece cortar. Deixa eu pegar isso aqui e fazer assim, ó. Será que vai embora? Será que eu... Caralho. Não. E... O que é isso aqui? Selecionar? Será que eu queria jogar isso aqui fora? Vamos lá? Aê! Uhul! Pronto. Beleza. Muito bem. Só que agora eu quero a canetinha, né? Não vai me cagar a vida aqui, meu amigo.
Agora a canetinha aqui. É aqui que vai? É, né? Muito bem. Então, potência, tanana, falei que mais, gente. Unidade é watt, né? Unidade é watt. Para potência, que mais? Acho que é isso, né? Isso aqui é o V. Cadê o... Ah, não quer ir meu lapinho, velho. Ô, merda. Quero pretinho. Ai, meu lapinho não vai. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus. Cadê meu lapinho? Cadê minha canetinha? É o lapinho? Não, é a caneta que eu tava usando. O que eu tava usando? Caneta? Essa? Vamos ver. Não vai também. Ô, mas que merda, hein, cara? Olha que cagada. Olha que cu cagado. Ai, aqui tinha borracha, olha só. Meu lapinho que eu tava usando é o lapinho. Tá bom, meu amigo, nada disso. É porque eu selecionei... Ah, entendi. Deixa eu fazer aqui então, ó. Vamos ver se agora vai. Lapinho. 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 Não, não vai. Peraí, momento de tensão. Tava muito bom, né? Pronto. Tá. Pronto. Muito bem. Já falei da unidade, que é o watt, que eu escrevi aqui, mas eu não consigo escrever, vou escrever aqui embaixo, tá? Então, esse Wzinho é do watt, tá? Eu acho que o watt é com 2 T's, cara. Será que é mesmo? É, né? É, né, Lucas? Watt é com 2 T's, né? Acho que é. Sim. É com vocês. Acho que é, né? Muito bem. O que eu ia falar antes disso é que a potência é um watt, o tempo, ΔT, a gente vai levar em conta que é em hora, tá bom? Então, a energia, cara, a energia, ela normalmente aparece nos exercícios em quilowatt-hora. Então, eu só vou fazer um óbvio aqui só para te ter nítido. 1 kilowatt equivale a 1000 watts, tá bom? Normalmente no exercício você vai ter que fazer essa conversão. Você calcula usando o watt, né? E depois converte para kilowatt. Isso é bem comum. Quando tiver exercício levando em conta, por exemplo, hidrelétrica, né? Que fala lá em megawatt. O que é megawatt, cara? É na casa do milhão, tá? Que é 10 a sexta watts. É um número com 10 6. E o gigawatt, que dificilmente aparece, eu acho que eu não tenho lembrança de nenhum exercício aparecer com giga, é 10 a nona watt, tá bom? Então guarda isso aqui no coração para te não perder de vista, tá bom? Para te... Agora ele ficou... Lá vai eu fazendo cagada, como sempre. Beleza. O que mais que eu ia falar? Bom, é o seguinte. Já tá acabando esse papelzinho, também não vou ficar sofrendo por causa dele, né? Pinhou. Muito bem. O que eu ia falar com vocês agora é para a gente pensar junto numa equação aqui, que é uma equação que a gente vai usar bastante. Essa equação a gente vai usar bastante. E vou usar uma outra, vou tentar deduzir com vocês aqui uma outra equação que a gente vai usar bastante. Certo? Acompanha comigo aqui o raciocínio, ó. Vamos partir dessa equação. Eu tenho que a potência é igual a o ΔE, a energia, né, a variação da energia, sobre o ΔT. Beleza.
O que eu vou fazer com isso? Eu vou multiplicar essa relação por outra grandeza, porque eu posso, né, na matemática, a matemática me permite algumas coisas, né, a matemática da coisa, né? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por outra grandeza, que é a variação da carga, tá bom? Que é a variação da carga. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo a variação, a carga, beleza? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu só vou fazer um troca-troca. Ô, beleza, hein? Ô, beleza, hein? O que eu vou fazer? Eu vou trocar simplesmente o ΔQ com o ΔT. Fazer uma troca. Este aqui vai para cá e este aqui vai para cá. Simplesmente isso. Que é possível fazer, porque, na verdade, é uma multiplicação. Eu não vou alterar nada, matematicamente falando. Então, a equação vai ficar assim agora, ó. Eu só mudei de lugar a turma ali, ó. Tá bom? Vai ficar o ΔE sobre ΔQ vezes o ΔQ sobre o quê, né? Sobre o ΔT. Bom, eu pergunto a vocês, dá para fazer mais alguma coisa a partir desse momento aqui? Vocês que sabem tudo de matemática, o que é possível fazer a partir daqui? Multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado, João, eu vou sair do 6 e ir para o meia dúzia. Você concorda comigo? Você conhece, João, alguma relação como essa aqui? ΔE sobre Sim, ΔQ? Você conhece essa relação? Nem conheço, hein, irmã? O ΔE sobre o ΔQ, gente, é o U. Agora, essa relação aqui... Ô, caralho. Essa relação aqui você conhece, né, João? ΔQ sobre ΔT. É essa aqui, ó. Né? É a corrente. Então, a gente pode calcular também a potência a partir dessa equação, que é a DDP vezes o valor da corrente. Então, a gente pode calcular a potência através da relação da energia pelo tempo ou da DDP vezes a corrente elétrica. Beleza? Esta equação aqui, eu ia até pintar assim, colocar um quadradinho em volta, mas vai ficar muito fantasiado, né? Mas essa equação aqui, vou colocar um asterisco, então, aqui, ó. Que não vai, né, Lazarento? Um asterisco aqui, ó, para dizer que essa relação, essa equação é muito importante. Então, ó, a gente tem agora 4 equações para memorizar. Essa aqui e essa aqui. Então, a gente precisa guardar no coração, ter no nosso repertório da eletrodinâmica essas 4 equações. Se você sabe essas 4 equações, eu vou dizer para ti que você sabe uns 50%, porque a próxima aula sobre lei de Ohm ela é decisiva para os outros 50%. Então, meu amigo, se tu sabe aqui, ó, esta e essa equação, você está sabendo aí 50% da eletrodinâmica, tá bom? Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Lucas, você quer falar alguma coisa? Olha, Piroca, sinceramente, acho que não tem muito para dizer não, cara. É um monte de fórmula agora que entra, tentando ter na cabeça o conceito, né, de corrente antes da fórmula, né? E o conceito de DDP e de potência antes da fórmula. Talvez fique mais fácil de você lembrar de onde vem as fórmulas, né? Agora, se tiver difícil de entender o conceito, aí o jeito é decorar essas fórmulas principais, que são a da corrente igual a Q sobre ΔT, né? E a da potência igual a DDP vezes a corrente. Eu acho que essas são as fórmulas que mais são importantes de decorar. E a da potência igual a variação de energia por variação de tempo também, né? Acho que se for para decorar, essas 3 fórmulas são as mais importantes, no caso. Vou colocar aqui o que cada um significa, só para te não esquecer, e aqui a corrente. Certo? Muito bem. Eu vou
salvar isso aqui. E vou abrir um novo, porque eu quero discutir com vocês um pouquinho aquele lance do... Tem PDF? Não, não tem. Salva. Pensando. Quero discutir com vocês rapidão aqui sobre aquela coisa da conta de energia, do custo mensal. Vou colocar aqui, ó. Do custo mensal da energia, que pode cair na sua prova. E eu diria que vai cair na sua prova. Toda prova tem uma pergunta que envolve essa parada. Sabe por que eu acho que pode cair muito na prova de agora? Porque deu um problema esse ano por conta da cobrança da Enel, né? Como as pessoas que vão nas casas da gente fazer a leitura do consumo de energia não trabalharam durante um certo período da pandemia, as pessoas tiveram que fazer as próprias leituras, né? E deu maior BO, cara, maior problema. Aí as pessoas fizeram errado ou não fizeram. Aí quando o zoaminho começou a voltar, a conta das pessoas vieram surreal, assim, de alta. Deu maior problema. Então isso pode ser um contexto, um plano de fundo para um exercício que envolva... Desculpa. Que envolva essa parada aqui, né? Quando eu falo de custo mensal, velho, a gente tá falando do consumo de energia, do consumo da energia, certo? Que é o preço que a gente paga, que é aquilo que vem na nossa conta, que vai ser igual ao quê, velho? Que vai ser igual ao gasto da energia, certo? Ao gasto de energia elétrica mesmo, né? Gasto de energia, que nesse caso vai ser que vai ser o preço, leva em conta, né? O preço do quilowatt-hora, tá bom? O preço do quilowatt-hora, cara, tem a ver com uma parada chamada bandeira tarifária, certo? No nosso país, na nossa cidade, na verdade, dependendo da região que você mora, a bandeira é diferente. Então, por exemplo, deixa eu só escrever aqui, senão não consigo falar. Tarifaria. A bandeira tarifária. Então é o seguinte, cara. Por exemplo, antes da aula começar, eu peguei uma conta aqui de casa para fazer o cálculo de quanto que está custando quilowatts-hora aqui na minha região. Eu moro no centro de São Paulo. Aqui onde eu moro, tá na bandeira tarifária, tá verde. Quando ela tá verde, quer dizer que ela tá valendo menos. Ela pode ser amarela, ou ela pode ser amarela, escrever tudo, ou ela pode ser vermelha. Tudo tem a ver com algumas coisas. Por exemplo, o nível de água dos reservatórios, pode ter a ver com o quanto de consumo que tem no bairro. Então, se as pessoas consomem muita energia, elas vão pagar mais pela energia, tá bom? Então, isso varia. Então, aqui onde eu moro é a bandeira tarifária verde, é onde o quilowatt-hora vale menos. Quando eu morei no interior, a empresa lá, que era esqueci, eu me lembro bem disso, né? Quando a gente olhava a conta, eles colocavam o valor do quilowatts, né? É que eu tô com a Celesc na cabeça, a Celesc lá de Floripa. A conta da Enel não vem e normalmente esse consumo de energia é em 30 dias, tá? Que a gente, na conta vem os dias, mas nos exercícios a gente leva o padrão em 30 dias. Então, aqui na conta da Enel, eles não falam o preço do quilowatt-hora, né? Quantos que tá valendo. Lá da Celesc vinha, e da conta lá quando eu morei no interior também vinha discriminado.
Então, para eu poder fazer esse exercício com vocês, que eu vou propor o exercício tosco que eu inventei, eu peguei a minha conta de luz, eu vi o quanto eu consumi, aí precisei calcular o quanto está valendo quilowatt-hora, né? Eu peguei o preço, o valor em reais da conta que eu paguei no último mês, referente ao mês de outubro, e quanto de energia eu tinha consumido, quanto que eu consumi de energia. E daí fiz a conta, dividi um pelo outro, né? Dividi o preço pelo tanto de quilowatts que eu tinha consumido nos 30 dias, e deu, cara, que aqui para minha região, o quilowatt-hora vale 71 centavos, tá bom? Fora os impostos, tá bom? Porque se você olhar a sua conta de luz, metade da conta praticamente é imposto, tá bom? A gente paga imposto por absolutamente tudo no nosso Brasilzão, e tem um montão de imposto também sobre a luz, tá? Então, o imposto está agregado no valor da luz, infelizmente, a gente paga um montão de imposto. Então, o quilowatt-hora aqui onde eu moro está valendo 71 centavos, tá? E vamos usar esse valor para fazer o exercício, que é o que vai cair na sua prova. Claro, você não vai ter que calcular você não vai ter que saber o quilowatt. Ou você calcula com os dados enunciados, ou o bicho te dá no enunciado para você poder fazer a conta, como eu tô falando aqui para ti, tá bom? Então, imagina o seguinte, vou inventar uma situação aqui para nós. Imagina que a gente mora numa casa que tem 4 lâmpadas. 4 lâmpadas, tá? 4, normalmente com chuveiro, os exercícios, porque o chuveiro é um grande vilão, né? 4 lâmpadas da economia doméstica. Essas 4 lâmpadas, elas são idênticas. Elas são de 60 watts e elas são para a tomada aqui de casa, da nossa casa, que é de 120 volts, tá bom? Essas 10 lâmpadas, elas ficam ligadas 10 horas por dia, tá? Da hora que, enfim, a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, essas lâmpadas ficam ligadas ininterruptamente, tá bom? Eu pergunto para vocês, só dessas lâmpadas, qual que é o nosso consumo mensal? Ou seja, em outras palavras, quanto custa em dinheiros o consumo mensal, pensando aí em 30 dias, apenas dessas lâmpadas ligadas? Bom, vamos fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu já falei isso para vocês, que é anotar num cantinho aqui, vou anotar desse roxinho aqui, ó. Anotar num cantinho as informações do enunciado, tá? Primeira informação que é importante, informação da potência. Qual que é o valor da potência? Gente, fala para mim. Alô? Alô? Qual que é o valor da potência? 60 watts. Eba! Muito bem! 60, né? Lembra que a unidade de potência é watts? A gente viu agorinha? É 60 watts a potência. Só 60 watts? Não, porque eu tenho 4 lâmpadas. Então tem que levar em conta toda a galera. 4 vezes 6 costuma ser 24. Então, 240 watts. Então, as 4 lâmpadas juntas consomem, desculpa, tem uma potência, né, que elas estão ligadas juntas, que corresponde a 240 watts. Tudo bem, gente? Numa DDP de 120 volts, como é que eu sei que o 120 é DDP? Porque a unidade é volt, a unidade de volt é de DDP, tá? De tensão, se você preferir. Num intervalo de tempo, num ΔT, certo? De quantas horas? 10 horas. Só 10 horas, gente? O que tá faltando no meu intervalo de tempo aí? Os dias, né? Isso, João, muito bem. Vezes os 30 dias. Então, se eu fizer a conta aí de 30 vezes 10, né? Que é o dia, vou colocar desenho aqui, tá bom? Então, o nosso ΔT vai ser igual, corresponde aí a 300 horas.
De acordo, meus queridos? Muito bem. Bom, eu tenho potência. Eu tenho intervalo de tempo. E eu quero saber o consumo da energia, então eu posso usar a equação da potência. Potência é igual a delta E sobre o delta T. Ou, se você preferir usar o outro, né? A energia é igual, que aquela outra aqui é só multiplicar em cruz para tirar da fração, se você preferir. Também daqui, vezes quem? Delta T. Beleza, gente? De acordo com o raciocínio aí, bora substituir os valores? A energia é o que eu quero descobrir, certo? A potência já temos, que é 240, tá bom? Vezes quem? Vezes os 300. Conta. 3 vezes 24 costuma dar quanto? Dá 72, né? Isso. Tem os zeros aqui, tem. Vai dar 72 mil? Acho que sim, né? Se eu não errei na conta, de cabeça. Real oficial, de cabeça. Então, é bem possível que eu sou a rainha de rasconta. Então, 72 mil o quê, velho? Watts hora. Tá bom? Beleza. Você acabou de ver no slide anterior que o quilowatt é igual a 1000. Então, você pode substituir esse valor aqui para 72 kilowatt hora. Beleza? Simplesmente alterei a unidade, tá, gente? Foi a única coisa que eu fiz. Porque você sabe, né? Mais do que eu, que o K é igual a 1000. Tá bom? Beleza? Vimos lá anterior, tá, beleza. Então, 72 mil watts é a mesma coisa que 72 kilowatts. Beleza, gente? Beleza. Só que a gente não terminou o exercício. O que a gente fez até o presente momento? A gente tá quase lá, estamos na cara do gol. Só já matamos no peito, é só chutar. Por quê? Porque a gente acabou de descobrir que as 4 lâmpadas de potência juntas de 240 ligadas 10 horas por dia em 30 dias consomem uma energia de 72 quilowatts. Só que eu quero saber do consumo mensal em dinheiros. O que eu vou fazer com isso? Eu vou multiplicar este valor pelo valor de quem, gente? Do quilowatt-hora para nossa região, tá? O consumo vai ser igual ao quê? Vai ser igual aos 72 quilowatt-hora aqui, quilowatt-hora, vezes o valor de 0,71 centavos. Agora eu vou ter que usar a calculadora. Agora não consegue fazer de cabeça. Aí é demais, né, gente? Nós temos uma calculadora aí, né? Vamos estar usando, né, meninas? Demora um pouquinho para pensar aqui, né? Tô sem o celular aqui. 72 vezes 0,71. Peruca, posso falar? Oi, pode. Vai dar 51,12. Perfeito, Joãozinho. Muito bem. Então, a gente vai ter um consumo aí de R$ 51,12 só de lâmpada. Beleza? Então, essa que é a questão que vai cair na sua prova. Então, a pergunta é: quanto custa, qual é o consumo de uma casa, sei lá, de um espaço aonde tem 4 lâmpadas de 60 watts que ficam ligadas durante 30 dias, 10 horas por dia. O consumo vai ser de R$ 51,12, porque o valor do quilowatt é 71 centavos, tá bom? Esse dado, ou o cara vai te dar elementos para você calcular, ou ele vai te dar em alguma informação, sabendo que o quilowatt-hora é 71 centavos, tá? Depois você olha a sua conta, faz o cálculo e depois você me diz quanto que é o quilowatt-hora aí na sua região, tá? Se for bandeira tarifária verde, provavelmente será o mesmo valor, né? De 71 centavos. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém não entendeu? Alguém precisa de uma ajuda? Alguém quer chorar? Peruca, Oi.
Esse valor do 0,71, mesmo eles dando na prova, tem uma forma de descobrir? Tem, João, que nem eu contei para você. Mete um exemplo aí. Na conta aqui de casa, não vem discriminado o valor do quilowatt-hora. Lá, por exemplo, na Celesc, lá em Santa Catarina, que é estatal ainda, vinha o valor do quilowatt. Eu sei disso porque eu morava num terreno que tinha outras 3 casas e o dono das casas instalou um leitor para cada um dos moradores. Então, todo mês a gente tinha que calcular o consumo de cada um, porque o marcador marcava o consumo, né, o consumo, mas só isso. Então, a gente tinha que fazer a leitura e multiplicar pelo valor de quilowatt-hora que vinha na conta do terreno todo, para cada um pagar um pouquinho, porque, não sei se vocês entenderam essa história lá da casa lá. A conta de luz vinha para o terreno. Só que o dono das casas, ele achou que seria mais justo que cada um pagasse uma porcentagem relativa ao que de fato consumia, ao invés de dividir igualmente por 3, porque tinha gente que tinha ar-condicionado, tinha gente que morava em mais pessoas, então ele instalou um leitor em cada uma das casas. Só que esse leitor, ele calculava só o consumo em quilowatts, então a gente tinha que pegar o consumo, como a gente fez aqui, e multiplicar pelo valorzinho do quilowatt para saber o que cada um de fato consumiu de energia. A conta da Enel não tem o valor do quilowatt. Aí você tem que pegar, João, o quanto você consumiu em quilowatt na sua casa que está lá. Tem uma tabelinha, depois tu pega a sua conta, tem uma tabelinha lá com os últimos 13 meses de consumo. Então, sei lá, 122 quilowatt, 130 no mês seguinte, no outro mês 140. Ele te dá naturalmente o valor em reais daquela conta. Aí você divide o valor em reais pelo quilowatt e você descobre quanto que deu quanto que é o seu quilowatt-hora, tá bom? Mesmo variando, eu só divido, eu somo tudo e divido, no caso. Não, você pega um e divide pelo outro. Ah, tá, beleza. Tá? Porque se você consumiu mais, João, você vai pagar mais dinheiro. Então é proporcional, saca? Uhum. Então você escolhe, por exemplo, pega o mês de outubro, a última conta, vê quanto quilowatt você consumiu e aí você divide pelo valor do dinheiro que você pagou, tá? Aí vai dar um número, que pode ser maior ou menor 71, depende da região que você mora, e aí é quanto que vale o quilowatt-hora aí na região que você mora, entendeu? Sim. Porque aqui em São Paulo, as regiões, elas são divididas, né? As bandeiras tarifárias, ela não é uniforme para toda a região. Beleza? Beleza, prof. Ih, gente boa, olha que loucura. O que eu faço aqui? Sai daqui, pronto. Vou parar de estar gravando, gente, então. Alguém mais quer fazer alguma pergunta?